milionário salvou uma mãe pobre com bebês gêmeos. Prometeu cuidar de tudo, mas quando descobriu quem ela realmente era, ficou devastado. Segredos familiares mudaram suas vidas para sempre. Uma história que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. Capítulo 1. A chuva e as lágrimas. A chuva de março caía com a fúria típica do verão paulistano, transformando as ruas de Capão Redondo em um verdadeiro caos urbano. Poças se formavam nos buracos do asfalto mal conservado e o barulho das gotas batendo nas telhas de fibrocimento ecoava como tambores em toda a periferia. Luana Ferreira, de 28 anos, emergia pelas portas automáticas do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires Rocha, carregando nos braços o que restava de esperança em sua vida. 2 bebês recém-nascidos, embrulhados em cobertores hospitalares desbotados. "Mãe solteira, né?", murmurou uma enfermeira para outra enquanto Luana passava pelo corredor. Ela fingiu não ouvir, mas suas mãos tremeram ligeiramente ao apertar os pequenos corpos contra o peito. Miguel e Manuela tinham apenas 3 dias de vida e já enfrentavam o mundo com a mesma determinação feroz que brilhava nos olhos castanhos de sua mãe. A pele morena de Luana estava pálida pelo cansaço do parto, e seus cabelos crespos, normalmente presos em um coque impecável, agora caíam soltos sobre os ombros em mechas rebeldes. Suas mãos, calejadas por 10 anos de trabalho doméstico, seguravam os bebês com uma delicadeza que contrastava com a dureza que a vida havia esculpido em cada linha de seu rosto. "Táxi, por favor!", gritou ela da calçada, com a voz embargada pela emoção. A chuva molhava rapidamente suas roupas simples, uma blusa de algodão branco e uma calça jeans desbotada que havia comprado em uma promoção no Brás meses. Antes, 3 taxistas passaram direto, provavelmente desencorajados pela combinação do tempo ruim e do endereço que ela precisava alcançar. Foi então que o Mercedes-Benz preto parou na sua frente. "Entra logo, vai molhar as crianças", disse uma voz masculina através do vidro meio aberto. Luana hesitou. 10 anos trabalhando como doméstica haviam lhe ensinado a desconfiar da generosidade repentina dos ricos. Mas os bebês começaram a chorar e a chuva estava se intensificando. Ela abriu a porta traseira e entrou, acomodando cuidadosamente Miguel e Manuela no colo. "Obrigada", murmurou ela, evitando olhar diretamente para o motorista através do retrovisor. "Para onde?", perguntou ele, e Luana finalmente ergueu os olhos. O homem no banco da frente tinha cerca de 35 anos, cabelos castanhos perfeitamente cortados e uma barba bem aparada que moldava um rosto de feições marcantes. Vestia um terno cinza de corte impecável, provavelmente custando mais do que ela ganhava em 6 meses, mas foram os olhos dele que a surpreenderam. Um azul acinzentado que parecia carregar um peso que ela não conseguia decifrar. "Rua das Paineiras, 847, Capão Redondo", disse ela baixinho, já se preparando mentalmente para a reação que sempre vinha. O ligeiro franzir de sobrancelhas, a hesitação, o arrependimento mal disfarçado de ter oferecido ajuda. Mas ele apenas assentiu e colocou o carro em movimento. "Rodrigo Mendonça", disse ele após alguns minutos de silêncio. "E você?" "Luana", respondeu ela, surpreendida pela cortesia. A maioria dos patrões pelos quais havia trabalhado nem se dava ao trabalho de aprender seu nome. "Bonitos os bebês", comentou Rodrigo, olhando pelo retrovisor, enquanto parava no semáforo da Avenida Giovanni Gronchi. "Nasceram agora? 3 dias", disse Luana, sua voz carregando um misto de orgulho e exaustão. "Miguel e Manuela." "Gêmeos? Deve ser complicado sozinha." A observação atingiu Luana em cheio. Ela enrijeceu na cadeira e sua voz ganhou um tom defensivo que conhecia bem.
A mesma armadura que usava quando precisava enfrentar olhares julgadores na fila do SUS ou comentários maldosos das vizinhas. A gente se vira, sempre se virou. Rodrigo percebeu a mudança no tom dela e se arrependeu imediatamente do comentário. Havia algo naquela mulher que despertava nele uma curiosidade genuína, algo muito diferente da superficialidade das pessoas em seu círculo social. Desculpa, não quis ser invasivo, disse ele sinceramente. É que você me lembra alguém. Luana franziu o senho. Lembro quem? Uma funcionária que trabalhava no meu prédio, no edifício Copacabana Centro. Ela tinha a mesma determinação no olhar que você tem. O coração de Luana parou. Edifício Copacabana. Cobertura do último andar. Escritório com vista panorâmica para a cidade. Documentos espalhados pela mesa de mogno importado. A descoberta que mudara tudo. Eu trabalhava lá, disse ela, a voz quase um sussurro. Rodrigo pisou no freio mais forte do que pretendia. Estavam parados em outro semáforo, e ele se virou completamente para olhar para ela. Você é a Luana que limpava meu escritório? Era, ela confirmou, erguendo o queixo com orgulho ferido. Até descobrir que tipo de homem o senhor realmente é. A tensão dentro do carro se tornou palpável. Rodrigo se lembrava perfeitamente daquela tarde de dezembro, 3 meses atrás. Havia chegado mais cedo do escritório e a encontrara debruçada sobre sua mesa, folheando documentos que não deveria ter visto. Plantas arquitetônicas, relatórios de qualidade dos materiais, correspondências com fornecedores. Tudo relacionado ao empreendimento habitacional que sua empresa estava construindo em Cidade Tiradentes. Luana, eu posso explicar... Explicar o quê? Ela interrompeu, sua voz crescendo em intensidade apesar dos bebês adormecidos em seus braços. Como o senhor sabia que os blocos de concreto tinham rachaduras e mesmo assim mandou usar? Como sabia que a tubulação era de segunda qualidade, mas aprovou mesmo assim? Quantas famílias vão morar em casas que podem desabar, senhor Mendonça? Rodrigo fechou os olhos por um momento. Aquela confrontação havia-o perseguido durante meses, não pela ameaça que ela representava aos seus negócios. Luana havia sido demitida no dia seguinte por violação de confidencialidade, mas pela forma como ela o havia encarado. Sem medo, sem submissão, apenas com uma decepção profunda que o atingiu mais do que qualquer processo judicial poderia atingir. Você não entende a pressão que existe nesse ramo, começou ele, mas parou ao ver o olhar dela. Pressão? Luana riu, mas era um riso amargo. O senhor quer falar de pressão? Pressão é trabalhar 3 empregos para conseguir comprar leite em pó. Pressão é descobrir que está grávida e não ter com quem contar. Pressão é saber que seus filhos vão crescer em um mundo onde homens como o senhor colocam lucro acima da vida das pessoas. Os bebês começaram a se mexer, sentindo a tensão da mãe. Luana automaticamente começou a balançá-los com movimentos suaves, e Rodrigo ficou fascinado pela contradição entre a fúria em sua voz e a ternura infinita em seus gestos. Chegamos, disse ele baixinho, parando em frente a uma casinha simples de portão azul descascado. Luana abriu a porta, mas antes de sair, se virou para encará-lo uma última vez. Obrigada pela carona, mas da próxima vez que vir uma mãe com bebês na chuva, pense 2 vezes antes de parar. Sua consciência pode não aguentar. Ela saiu do carro e caminhou em direção ao portão, os bebês protegidos contra o peito. Rodrigo ficou observando até ela desaparecer dentro de casa. O som da chuva batendo no teto do Mercedes, ecoando como um lembrete constante de que algumas tempestades são impossíveis de ignorar. Quando finalmente colocou o carro em movimento, Rodrigo Mendonça não fazia ideia de que sua vida havia mudado para sempre naqueles poucos minutos, e nem imaginava que Miguel e Manuela carregavam em seus pequenos corpos o mesmo DNA que corria em suas veias. Continue 1448.
Capítulo 2. Memórias perigosas. 3 semanas se passaram desde o encontro na chuva, mas Rodrigo não conseguia tirar Luana da cabeça. Sentado em sua nova sala, no 15º andar de um prédio comercial na Vila Olímpia, bem mais modesta que a cobertura do Copacabana, ele tamborilava os dedos sobre a mesa de madeira clara, enquanto revisava contratos de sua nova empresa. Senhor Mendonça, chamou Helena Cardoso, sua assistente pessoal há 8 anos. Uma mulher de 45 anos, cabelos sempre presos em um coque severo e ternos, sob medida que disfarçavam uma lealdade quase maternal. Chegaram os relatórios da auditoria do projeto Cidade Tiradentes. Rodrigo ergueu os olhos dos papéis. Helena era uma das poucas pessoas que sabia sobre a verdadeira razão de ele ter saído da Mendonça em Associados, a construtora familiar fundada por seu pai. E então? Tudo dentro das especificações técnicas mínimas exigidas pela prefeitura, disse Helena, mas sua voz carregava uma hesitação que Rodrigo conhecia bem. Mas... As famílias já estão se mudando e já começaram os problemas. Infiltrações, rachaduras nas paredes, problemas elétricos. Helena colocou uma pasta sobre a mesa. A imprensa ainda não pegou, mas é questão de tempo. Rodrigo abriu a pasta e sentiu o estômago se contrair. Fotografias de casas com manchas de umidade, famílias carregando baldes para coletar água da chuva que entrava pelos tetos mal vedados, crianças brincando perto de fios expostos. Meu pai sabe disso? Seu pai está mais preocupado em explicar para os acionistas por que você saiu da empresa no meio do maior projeto habitacional da história da construtora. Rodrigo fechou a pasta bruscamente. Armando Mendonça havia construído um império baseado na filosofia de que pobre não tem direito a luxo, só a ter onde morar. Era uma mentalidade que Rodrigo havia absorvido durante anos, até que os olhos acusadores de Luana o forçaram a ver a realidade por um ângulo diferente. Helena, preciso que você faça uma coisa para mim. Claro. Quero que você descubra o endereço atual de uma ex-funcionária, Luana Ferreira. Trabalhava na limpeza do Copacabana. Helena arqueou uma sobrancelha, gesto raro em alguém que havia aprendido a manter expressões neutras em qualquer situação. Posso perguntar por quê? Curiosidade profissional, mentiu Rodrigo. Na verdade, ele não conseguia explicar nem para si mesmo por que precisava ver Luana novamente. Talvez fosse culpa. Talvez fosse a forma como ela havia enfrentado suas acusações sem demonstrar medo. Ou talvez fosse algo mais profundo, algo que ele não estava pronto para admitir. 2 horas depois, Helena retornou com um arquivo fino. Luana Ferreira Santos, 28 anos. Rua das Paineiras, 847, Capão Redondo. Trabalha atualmente como diarista em 3 casas diferentes. Segunda e quinta na Granja Julieta, terça e sexta no Morumbi, sábado na Vila Madalena. Tem 2 filhos gêmeos de 3 semanas. Rodrigo levantou os olhos bruscamente. Como você descobriu isso tão rápido? Tenho meus contatos, disse Helena com um meio sorriso. Mas, senhor Mendonça, posso dar uma opinião? Pode. Seja qual for o motivo do seu interesse nessa mulher, tenha cuidado. Você está em um momento delicado profissionalmente. A última coisa que precisa é de complicações pessoais. Rodrigo assentiu, mas já havia tomado sua decisão. Naquela tarde, ele dirigiu até Capão Redondo. Luana estava sentada na varanda da casa, amamentando Manuela enquanto Miguel dormia no carrinho ao lado. O ar estava carregado com um cheiro de cebola refogada vindo da cozinha da vizinha, Dona Conceição, e o som dos ônibus passando na avenida principal criava uma trilha sonora urbana constante. Filha, você está bem pálida, disse Valdirene, sua melhor amiga desde a adolescência, subindo os 3 degraus que levavam à varanda. Tá comendo direito?
Valdirene Santos tinha 29 anos e trabalhava como auxiliar de enfermagem no posto de saúde local. Suas tranças, box braids, estavam presas em um rabo de cavalo alto e ela vestia o uniforme azul, claro que usava durante os plantões noturnos. "Tô comendo sim, Val, só tô cansada", respondeu Luana, ajustando Manuela no colo. "Cansada nada, menina. Você tá se matando. 3 casas por semana, 2 bebês recém-nascidos e ainda teve coragem de fazer matrícula no curso de auxiliar administrativo da noite. Preciso me qualificar, Val. Não quero passar a vida toda limpando casa dos outros. E qual o problema de limpar casa dos outros? Trabalho honesto não é desonra. Não é desonra, mas também não é futuro", disse Luana, sua voz ganhando aquela determinação que Valdirene conhecia bem. "Quero que meus filhos tenham oportunidades que eu nunca tive." Foi nesse momento que o Mercedes-Benz preto parou na frente da casa. Valdirene franziu o senho. "Que carro é esse?" Luana sentiu o coração acelerar quando reconheceu a figura que saía do veículo. Rodrigo Mendonça vestia jeans escuros e uma camisa social branca, bem mais casual do que no dia da chuva, mas ainda assim destoando completamente do ambiente da periferia. "Luana", ele chamou do portão. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou, sem se levantar da cadeira. "Preciso falar com você." Valdirene olhou de Luana para Rodrigo e de volta para Luana. "Esse é o patrão babaca que te demitiu. Val, por favor", sussurrou Luana. "Posso entrar?" perguntou Rodrigo. "Não", respondeu Luana firmemente. "Se tem algo para falar, fala daí mesmo." Rodrigo olhou ao redor. Algumas vizinhas já haviam aparecido nas janelas e portas, curiosas para ver o que o homem do carro caro queria com Luana. "É sobre Cidade Tiradentes", disse ele. "Você tinha razão." Luana sentiu Valdirene enrijecer ao seu lado. "Como assim?" "Os problemas que você previu estão acontecendo. Infiltrações, rachaduras, problemas elétricos, famílias inteiras estão sendo prejudicadas. E o que você quer que eu faça? Que sinta pena de... Você..." A voz de Luana estava carregada de ironia. "Quero que você me ajude a consertar isso." Valdirene soltou uma risada amarga. "Ai, pelo amor de Deus, agora que a coisa pegou, você vem aqui querendo ajuda? Onde você estava quando a Luana foi demitida sem nenhum mês de aviso prévio?" Rodrigo baixou os olhos. "Eu sei que cometi erros." "Erros?" Luana se levantou, ainda segurando Manuela. "Você chamou seguranças para me tirar do prédio como se eu fosse uma criminosa. Me fez assinar um termo dizendo que eu não podia falar sobre o que vi, senão você me processaria." "Luana, por favor, deixa eu explicar." "Não, você não vai chegar aqui na minha casa, na frente dos meus filhos, e tentar me usar de novo." A voz de Luana estava alta, e Miguel acordou começando a chorar. "Valdirene, pega o Miguel para mim." Valdirene pegou o bebê no colo e se posicionou entre Luana e o portão, como uma guardiã feroz. "Olha só, seu playboy de merda", disse Valdirene com os olhos faiscando. "Não sei que tipo de jogo você está jogando, mas aqui não é lugar para você. A Luana já passou sufoco demais por sua causa." "Val", Luana começou. "Não, Lu. Esse cara aparece aqui do nada, 2 meses depois de te deixar na pior. E quer o quê? Que você vire consultora gratuita dos problemas que ele mesmo criou?" Rodrigo respirou fundo. Ele havia ensaiado aquela conversa no caminho, mas não havia previsto a hostilidade justificada que encontraria. "Eu vim aqui porque preciso da ajuda de alguém que entende os problemas de verdade, alguém que vive a realidade que eu só conheço no papel." "E por que eu faria isso?" perguntou Luana, sua voz mais baixa, mas ainda desconfiada. "Por que você se importa com essas famílias? Porque você sabe o que é precisar de uma casa de verdade, não só de um teto sobre a cabeça." Luana trocou um olhar com Valdirene. Por um momento, o único som foi o choro baixinho de Miguel e o barulho distante do trânsito na avenida. "E o que você está oferecendo em troca?"
Perguntou Luana finalmente. Emprego fixo, salário digno e a chance de fazer diferença na vida de pessoas como você. Pessoas como eu? Luana repetiu. E Rodrigo percebeu que havia escolhido mal as palavras. Não quis dizer assim. Ah, quis sim, e sabe por que eu... Sei, porque pessoas como você sempre acham que pessoas como eu devem ser gratas por qualquer migalha de atenção. Rodrigo se aproximou mais do portão. Luana, eu sei que cometi erros graves. Sei que te tratei injustamente. Mas também sei que você é a única pessoa que teve coragem de me confrontar com a verdade. E eu preciso dessa coragem agora. Luana olhou para os bebês nos braços dela e de Valdirene. Miguel e Manuela representavam seu futuro, suas responsabilidades, seus sonhos. A proposta de Rodrigo poderia ser a oportunidade que ela precisava. Ou poderia ser uma armadilha ainda mais perigosa que a primeira. Eu vou pensar, disse ela finalmente. Quanto tempo você precisa? O tempo que eu quiser. Rodrigo assentiu e se dirigiu para o carro. Antes de entrar, se virou uma última vez. Luana, seus filhos são lindos. E foi embora, deixando atrás de si mais perguntas do que respostas e um peso no coração que ele não conseguia explicar. Continue 15 Zessa. Capítulo 3. Segredos revelados. A madrugada de segunda-feira chegou acompanhada do barulho familiar do despertador às 5 da manhã. Luana se levantou devagar, tentando não acordar os gêmeos que finalmente haviam dormido por 3 horas seguidas. A casa de 2 quartos era pequena, mas organizada, com móveis simples que ela havia comprado ao longo dos anos com muito sacrifício. Mãe vai trabalhar, meus amores, sussurrou ela, beijando delicadamente a testa de Miguel e Manuela, antes de deixá-los aos cuidados de Dona Conceição, a vizinha de 67 anos que havia se tornado uma segunda avó para as crianças. Vai com Deus, filha, disse Dona Conceição, uma mulher negra de cabelos grisalhos, sempre presos em um lenço colorido. E não esquece de comer alguma coisa. Mãe que não se cuida, não consegue cuidar de ninguém. Luana pegou o ônibus das 5h45 para a Granja Julieta, onde trabalhava na casa de Sônia Meirelles, uma dermatologista divorciada que morava sozinha em um sobrado de 400 metros quadrados. Era o emprego mais tranquilo dos 3. Doutora Sônia era exigente, mas justa. E sempre deixava um prato de comida separado para Luana no almoço. Estava passando aspirador na sala, quando o telefone tocou. Luana, pode atender? Eu tô no banho, gritou doutora Sônia do andar de cima. Residência da doutora Sônia, atendeu Luana educadamente. Alô, com quem eu falo? Perguntou uma voz masculina conhecida. O coração de Luana disparou. Senhor Mendonça. Luana, que coincidência! Você trabalha na casa da Sônia. Como você conseguiu esse número? Do outro lado da linha, Rodrigo hesitou. A verdade era que Helena havia usado seus contatos para descobrir todos os empregos de Luana, mas isso soaria invasivo demais. A Sônia é minha prima, disse ele, o que tecnicamente era verdade. Eram primos distantes que se viam apenas em casamentos e funerais. Que conveniente, murmurou Luana com ironia. Luana, precisamos conversar sobre a proposta que fiz. Eu disse que ia pensar. E eu respeitei isso. Mas tem algo que você precisa saber sobre Cidade Tiradentes. Algo que mudou. Antes que Luana pudesse responder, doutora Sônia desceu as escadas usando um roupão felpudo. Quem é, Luana? É seu primo Rodrigo, disse Luana, estendendo o telefone. Rodrigo? Que surpresa! Sônia pegou o telefone com um sorriso. Como você conseguiu o número da minha casa? Ah, claro, sua assistente eficiente. Ela fez uma pausa, ouvindo. O quê? Você conhece a Luana? Outra pausa. Rodrigo, que história é essa? Luana fingiu continuar limpando, mas estava prestando atenção em cada palavra. Entendi. Sim, ela é ótima funcionária.
Como assim vocês trabalharam juntos? Sônia franziu o senho. Rodrigo, você está sendo muito estranho. Luana sentiu o estômago se contrair. Qualquer investigação mais profunda sobre seu passado profissional revelaria o motivo real de sua demissão da construtora Mendonça em Associados. Doutora Sônia, interrompeu ela, posso falar com ele rapidamente? É sobre uns documentos que ficaram pendentes do meu último emprego. Sônia olhou curiosa, mas devolveu o telefone. Claro, querida. Luana levou o telefone para a área de serviço, longe dos ouvidos da patroa. O que você quer? Sussurrou ela. Sair da casa da minha prima e conversar direito comigo, disse Rodrigo. Tem uma padaria a 3 quadras da casa dela na rua. Diogo Moreira, consegue encontrar lá em 15 minutos? Eu tô trabalhando. Diz para Sônia que precisa resolver uma emergência médica dos bebês. Ela vai entender. Não vou mentir para ela. Então diz a verdade, que o pai dos seus filhos quer conversar contigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luana sentiu as pernas bambearem. O que você acabou de dizer? Você me ouviu. Rodrigo, você tá louco? Os bebês não são... Miguel nasceu no dia 15 de março, às 14h37. Manuela, às 14h42. Ambos pesando aproximadamente 2,8 quilos. Manuela tem uma pequena marca de nascença no ombro esquerdo, igual à minha. Luana se apoiou na máquina de lavar, sentindo o mundo girar ao seu redor. Como você sabe disso tudo? Porque eu mandei investigar. E porque eu me lembro muito bem da noite de 18 de junho do ano passado. A memória voltou como um soco no estômago. Luana havia ficado até tarde no escritório, terminando uma limpeza pesada que a empresa de terceirização havia atrasado. Rodrigo voltou ao prédio por volta das 22h para buscar uns contratos que havia esquecido. Eles haviam conversado. Ela havia comentado sobre os documentos que viu, ele havia tentado explicar as pressões do mercado. De alguma forma, a conversa evoluiu para assuntos pessoais. Ele contou sobre a pressão constante do pai, ela sobre a dificuldade de ser mulher e pobre em São Paulo. E então aconteceu. Sem planejamento, sem promessas, sem expectativas. Uma noite de solidão compartilhada entre duas pessoas que não tinham nada em comum, além da necessidade humana básica de conexão. Luana tinha calculado mentalmente 1000 vezes desde então. A data batia perfeitamente. Doutora Sônia, disse ela com a voz trêmula voltando para a sala, preciso sair mais cedo hoje. É sobre meus filhos. Claro, querida. Aconteceu alguma coisa grave? Ainda não sei, respondeu Luana honestamente. A padaria Moreira era um estabelecimento típico de bairro. Balcão de vidro com salgados, cheiro de pão francês saindo do forno e mesas pequenas ocupadas por aposentados jogando dominó. Rodrigo estava sentado numa mesa no fundo, vestindo jeans e uma camiseta polo azul, tentando se misturar ao ambiente sem muito sucesso. Luana entrou e foi direto ao ponto. Fala logo. Senta primeiro. Não quero sentar. Quero que você fale o que tem para falar e me deixe ir embora. Rodrigo suspirou. Luana, quando você foi demitida, eu pensei que era o fim da história. Mas você ficou na minha cabeça. Não conseguia parar de pensar na forma como você me confrontou, no jeito que você falou sobre justiça e dignidade. E aí? Aí eu comecei a te investigar. Você me espionou? Eu queria entender quem você era de verdade, e foi assim que descobri sobre a gravidez. Luana cruzou os braços. Rodrigo, eu namorava o Tiago na época. Você lembra? Eu até comentei com você naquela noite. Lembro. E foi por isso que eu fiz o teste de DNA. Luana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você fez o quê? Contratei um laboratório particular. Eles coletaram material genético dos bebês durante a última consulta no posto de saúde. Isso é crime!
Como você teve coragem? Porque eu precisava ter certeza antes de falar qualquer coisa, interrompeu Rodrigo, tirando um envelope do bolso. E agora eu tenho. Luana pegou o envelope com mãos trêmulas. O resultado era claro. Probabilidade de paternidade de 99,7%. Meu Deus, sussurrou ela, sentando-se finalmente. Luana, eu sei que isso muda tudo. E sei que você tem todo o direito de me odiar por ter feito essa investigação pelas costas. Mas eu precisava saber. Por quê? Ela perguntou, com lágrimas nos olhos. Por que isso é importante para você? Você nem me conhece de verdade. Porque naquela noite, pela primeira vez na minha vida, eu me senti real, verdadeiro. E porque agora eu tenho uma chance de fazer algo certo. Luana limpou as lágrimas com as costas das mãos. E o que você pretende fazer com essa informação? Quero assumir os meus filhos. Quero dar a eles tudo o que merecem. E quero que você aceite trabalhar comigo, não como funcionária, mas como parceira. Parceira? Estou montando uma fundação para a reforma e fiscalização de projetos habitacionais populares, começando por cidade Tiradentes. Quero que você seja a coordenadora social. Luana olhou para o papel em suas mãos. Toda a sua vida estava se reorganizando naquele momento. Rodrigo, você não pode simplesmente aparecer e querer mudar tudo. Eu tenho uma vida, tenho planos. E eu quero fazer parte desses planos. Quero ajudar você a realizá-los. E se eu disser não? Então eu vou respeitar sua decisão. Mas vou continuar querendo conhecer meus filhos. Luana fechou os olhos. Miguel e Manuela mereciam ter um pai. E ela merecia ter uma oportunidade de construir algo melhor. Mas aceitar a proposta de Rodrigo significava entrar em um mundo que ela não conhecia, com regras que não entendia. Preciso de tempo para processar tudo isso. Quanto tempo você precisa? Não sei, isso é muito maior do que eu esperava. Rodrigo assentiu. Luana, independente da sua decisão sobre o trabalho, eu quero estar presente na vida deles. É isso que você precisa entender. Luana se levantou, guardando o envelope na bolsa. Eu vou pensar em tudo. Mas, Rodrigo, se você quiser mesmo fazer parte da vida deles, vai ter que provar que mudou. Vai ter que mostrar que é o tipo de homem que merece ser pai dos meus filhos. E saiu da padaria carregando o peso de uma verdade que mudaria tudo para sempre. Continue 1507. Capítulo 4. A decisão. O apartamento de Valdirene no conjunto habitacional Heliópolis estava mais silencioso que o normal naquela quarta-feira à noite. As duas amigas estavam sentadas no pequeno sofá da sala, com Miguel e Manuela dormindo no colo delas, enquanto o noticiário da TV mostrava mais um caso de corrupção envolvendo construtoras na cidade. Desliga essa porcaria, murmurou Luana, fazendo carinhos nos cabelos finos de Manuela. Valdirene pegou o controle remoto e mudou para um canal de música. O som baixinho de pagode preenchia o ambiente enquanto elas processavam a bomba que Rodrigo havia jogado em suas vidas. Lu, você precisa parar de se torturar com isso, disse Valdirene, balançando Miguel suavemente. O cara é pai das crianças, pronto. Agora a pergunta é, que tipo de pai ele vai ser? Eu não sei, Val. Ele parece sincero, mas é difícil confiar em alguém que me fez sofrer tanto. Deixa eu te perguntar uma coisa, disse Valdirene, se virando para encarar a amiga. Naquela noite, quando você sabe, você sentiu alguma coisa por ele ou foi só carência mesmo? Luana suspirou profundamente. Era uma pergunta que ela vinha evitando fazer para si mesma há meses. Foi estranho, sabe? Ele não foi como eu imaginava que os ricos fossem. Ele me ouviu, de verdade, me tratou como pessoa. E agora? Agora eu não sei mais o que é real e o que é culpa. O telefone da casa tocou, interrompendo a conversa.
Valdirene se levantou cuidadosamente, passando Miguel para Luana antes de atender. Alô? Quem? Ah, é você de novo. Valdirene cobriu o bocal do telefone. É ele. Luana balançou a cabeça negativamente, mas Valdirene já estava falando. Olha, aqui, Rodrigo, a Luana não quer falar com você agora. Como assim urgente? Que hospital? Luana se levantou rapidamente. O que foi? Ele diz que tem uma emergência em Cidade Tiradentes. Uma criança foi internada por causa dos problemas na construção. Luana fechou os olhos. Aquilo era exatamente o que ela havia previsto meses atrás. Passa o telefone, disse ela. Luana? A voz de Rodrigo estava tensa. Você pode vir comigo até o Hospital Municipal de Cidade Tiradentes? Uma menina de 2 anos caiu no buraco que se abriu no piso de uma das casas. Ela está internada e a família, eles estão desesperados. E por que você quer que eu vá? Porque eles têm medo de mim e porque você entende a dor deles de um jeito que eu nunca vou conseguir. Luana olhou para os gêmeos adormecidos. Rodrigo, são quase 10 da noite. Eu tenho 2 bebês. A Valdirene pode ficar com eles, não pode? Por favor, Luana, essa criança pode ter lesão na coluna e é culpa minha. Valdirene, que havia ouvido a conversa, assentiu. Vai, Lu, eu cuido dos meninos e se esse cara tiver qualquer segunda intenção, eu chamo a polícia. 30 minutos depois, Luana estava no banco do passageiro do Mercedes, vestindo uma blusa simples e jeans, enquanto Rodrigo dirigia em silêncio pelas ruas mal iluminadas em direção à Zona Leste. Como você soube da criança? Perguntou ela. Tenho um contato na prefeitura que me avisa quando surge algum problema relacionado aos nossos projetos, respondeu Rodrigo, os olhos fixos no trânsito. Rodrigo, essa é a 3ª emergência este mês. Terceira? Sim. 2 semanas atrás, foi um curto-circuito que quase causou um incêndio. Semana passada, uma parede rachou e quase caiu em cima de um idoso. Luana sentiu o estômago embrulhar. E você não fez? Nada. Estou tentando fazer agora, por isso preciso da sua ajuda. Eles chegaram ao hospital e encontraram uma cena que partiu o coração de Luana. Uma família jovem, mãe, pai e 2 filhos adolescentes, estava na sala de espera, com roupas sujas de terra e olhos vermelhos de tanto chorar. Senhor Mendonça? O homem se levantou quando os viu chegar. Era alto e magro, com mãos calejadas de trabalhador braçal. O senhor veio mesmo. Como está a Yasmin? Perguntou Rodrigo. Os médicos disseram que ela vai ficar bem, mas vai precisar fazer fisioterapia, disse a mãe, uma mulher de cerca de 25 anos com cabelos presos em um rabo de cavalo desarrumado. Ela machucou as costelas e a perna esquerda. Luana se aproximou da mulher. Como foi que aconteceu? A Yasmin estava brincando na sala quando o piso cedeu, explicou o pai. Ela caiu num buraco de quase 1 metro de profundidade. Se não fosse meu filho mais velho ter ouvido o barulho... A casa é nova? Perguntou Luana, já sabendo a resposta. 3 meses. A gente ficou tão feliz quando conseguiu sair do aluguel, disse a mãe, começando a chorar novamente. E agora, como a gente vai... Morar numa casa que pode desabar a qualquer momento? Rodrigo se aproximou do casal. Qual é o seu nome? Carlos Silva. E essa é minha esposa, Joana. Seu Carlos, eu vim aqui para assumir total responsabilidade pelo que aconteceu. Vou custear todo o tratamento da Yasmin e vou providenciar uma casa nova para vocês, enquanto a original é reformada completamente. Joana olhou para Luana com desconfiança. E quem é essa moça? Eu trabalho com o Sr. Rodrigo, disse Luana, sentindo-se estranha com a mentira parcial. Vim aqui para entender melhor a situação de vocês. Trabalha como? Insistiu. Joana,
Luana hesitou, mas decidiu ser honesta. Eu moro em Capão Redondo. Sei como é difícil conseguir uma casa própria. E sei como é ter medo de que aconteça alguma coisa com os filhos. A atitude de Joana mudou imediatamente. Você tem filhos? Tenho, gêmeos de 1 mês. E você confia nele? Joana apontou discretamente para Rodrigo, que estava conversando com Carlos sobre detalhes práticos. Luana olhou para Rodrigo. Era exatamente a pergunta que ela vinha se fazendo há dias. Estou tentando descobrir, respondeu ela honestamente. Joana assentiu. Então vocês dois estão na mesma situação que a gente, tentando confiar em promessa de rico. Mais tarde, no carro de volta, Luana e Rodrigo ficaram em silêncio por muito tempo. Só quando pararam no primeiro semáforo, ela falou: quantas famílias mais estão passando por isso? 120 apartamentos foram entregues, pelo menos 40 já reportaram problemas. Meu Deus, Rodrigo, eu sei. É por isso que preciso da sua ajuda. Preciso de alguém que entenda essas famílias, que saiba como falar com elas. E por que você acha que eu sei? Porque você é uma delas, e porque você não tem medo de me confrontar quando eu estou errado. Luana olhou pela janela, observando as luzes da cidade passando. Se eu aceitar trabalhar com você, vai ter que ser do meu jeito. Como assim? Nada de escritório no centro, nada de reuniões em salas com ar-condicionado. Se vamos ajudar essas famílias, vamos trabalhar onde elas estão. Concordo. E eu quero salário justo. Não quero favor nem caridade. Quanto você acha justo? Luana pensou rapidamente. O que ela ganhava nos 3 empregos somados dava cerca de R$ 1.800 por mês. R$ 3.000, com carteira assinada. Fechado. E mais uma coisa, disse Luana, se virando para olhar diretamente para ele. Se você quiser conhecer os meninos, vai ser gradual. Nada de aparecer com brinquedo caro ou querendo bancar o papai perfeito. Você vai ganhar o direito de estar perto deles. Rodrigo assentiu. E como eu faço isso? Provando que você mudou de verdade, que você não é mais o homem que colocava lucro acima da vida das pessoas. Quando pararam em frente à casa de Valdirene, Luana se virou para ele uma última vez antes de sair do carro. Rodrigo, se você me decepcionar de novo, se você machucar meus filhos de qualquer forma, eu juro que você nunca mais vai chegar perto da gente. Eu entendo. Não, você não entende ainda, mas vai aprender. Luana saiu do carro e caminhou em direção ao portão. Quando se virou para acenar, viu que Rodrigo continuava parado, observando-a. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Uma mistura de determinação e vulnerabilidade que a fez questionar tudo o que achava que sabia sobre ele. Dentro do apartamento, Valdirene a esperava com uma xícara de chá quente. E então, vai aceitar a proposta? Luana se sentou no sofá, pegando Manuela no colo. Vou. Mas não por ele. Por todas as crianças que podem ser a próxima Yasmin. E os sentimentos? Porque eu te conheço, Lu. Você não consegue separar coração de trabalho. Luana beijou a testa da filha. Então, vou ter que aprender. Mas, enquanto dizia isso, ela sabia que já era tarde demais. Seus sentimentos por Rodrigo eram mais complicados do que ela queria admitir. E agora, eles teriam que trabalhar juntos, criar filhos juntos e, de alguma forma, descobrir se era possível construir algo real em cima de uma base tão frágil quanto a confiança quebrada. Continue, 15:19. Capítulo 5. Primeiros passos. A segunda-feira chegou com o cheiro característico de chuva que ameaçava cair sobre São Paulo. Luana estava parada em frente ao espelho do banheiro, tentando decidir o que vestir para seu primeiro dia no novo emprego. Havia passado o domingo inteiro pensando se estava tomando a decisão certa. Vai de social mesmo, Lu, disse Valdirene, segurando Miguel enquanto observava a amiga.
Você não vai trabalhar na casa de madame, vai trabalhar com famílias. Tem que estar apresentável, mas não pode parecer snob. Luana optou por uma calça preta social e uma blusa branca simples, com o cabelo preso em um coque baixo. No espelho, ela via uma mulher. Diferente da doméstica de meses atrás, havia algo em seus olhos que falava de determinação renovada. Tia Val vai cuidar bem de vocês, disse ela, beijando Miguel e Manuela. Mamãe volta no final da tarde. O ponto de encontro era uma escola municipal desativada em Cidade Tiradentes, que Rodrigo havia conseguido emprestado da prefeitura para servir como base temporária do projeto. Luana chegou de ônibus às 8 da manhã e encontrou Rodrigo descarregando caixas de um carro. Ele vestia jeans, tênis e uma camisa polo azul marinho, bem diferente dos ternos impecáveis que ela estava acostumada a ver. Os cabelos estavam ligeiramente desarrumados, como se ele tivesse passado a mão várias vezes, e havia olheiras que sugeriam uma noite mal dormida. Chegou cedo, disse ele, sorrindo timidamente. Eu sempre chego cedo, respondeu Luana, mantendo o tom profissional. O que precisa ser feito? Rodrigo apontou para a escola. Primeiro vamos organizar nossa base. Depois, quero que você me apresente às famílias que estão com problemas nas casas. Eles passaram a manhã organizando uma sala que serviria como escritório improvisado. Rodrigo havia trazido 2 mesas, cadeiras, um quadro branco e material de escritório básico. Luana ficou surpresa com a simplicidade, esperava algo mais pomposo. Rodrigo, disse ela enquanto organizava as pastas com os relatórios das famílias afetadas. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você deixou a empresa do seu pai? Ele parou de montar uma estante e a olhou. Porque eu percebi que estava me tornando uma pessoa que não conseguia mais olhar no espelho. E o que te fez perceber isso? Você. A resposta direta pegou Luana desprevenida. Ela baixou os olhos para os papéis, sentindo o rosto esquentar. Não foi só eu. Você já devia ter dúvidas antes. Tinha, mas eu sempre encontrava justificativas. É assim que o mercado funciona. Todo mundo faz isso. Se a gente não fizer, outro vai fazer. Até você me confrontar naquela tarde. Luana se lembrava perfeitamente. Havia encontrado os documentos espalhados sobre a mesa, plantas mostrando as áreas onde haviam usado material inferior ao especificado no projeto original. Não conseguiu ficar quieta. Você me chamou de funcionária sem qualificação que não entendia nada de construção, disse ela, sem conseguir esconder a mágoa na voz. Eu sei, e eu estava errado. Rodrigo se aproximou dela. Luana, eu passei anos construindo uma persona profissional baseada em frieza e distanciamento. Achava que isso me fazia forte. Você me mostrou que isso só me fazia vazio. Antes que ela pudesse responder, bateram na porta da escola. Do lado de fora, um grupo de cerca de 10 pessoas aguardava. Homens e mulheres de diferentes idades, todos com a expressão tensa de quem havia passado por problemas recentes. As famílias chegaram, disse Luana, agradecendo mentalmente pela interrupção. Carlos e Joana, os pais de Yasmin, estavam no grupo. A menina estava com eles, mancando levemente, mas sorrindo quando viu Luana. Tia! Gritou Yasmin, correndo para abraçar as pernas de Luana. Como você está, princesa? Perguntou. Luana se abaixando para ficar na altura da criança. Tô melhor. Mamãe disse que o tio vai arrumar nossa casa. Luana olhou para Rodrigo, que observava a interação com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Vamos entrar e conversar sobre isso, disse ela. A reunião durou 3 horas. Uma por uma, as famílias relataram seus problemas. Pisos que cederam, paredes com rachaduras, infiltrações que causaram problemas respiratórios nas crianças, curtos-circuitos que queimaram eletrodomésticos. Luana traduzia as queixas técnicas para termos que Rodrigo pudesse entender em contexto humano, e traduzia as explicações técnicas dele para a linguagem que as famílias pudessem
Acompanhar. O que o senhor Rodrigo está dizendo, explicou ela para seu Antônio, um aposentado de 68 anos, é que o problema da sua parede não é só estético, pode ser estrutural. Então ele vai mandar um engenheiro fazer uma avaliação completa antes de começar o reparo. E quanto tempo isso vai demorar? Perguntou Dona Maria, esposa de seu Antônio. Rodrigo começou a responder, mas Luana o interrompeu com um olhar. Ela havia aprendido nos últimos anos que promessas vagas geravam mais ansiedade. Senhor Rodrigo, a Dona Maria precisa de uma data específica. Ela tem neto asmático morando com ela. 1 semana para a avaliação, disse Rodrigo firmemente. E se for confirmado o problema estrutural, 15 dias para o início das obras. E se a gente tiver que sair de casa durante as obras? Perguntou Carlos. Vamos providenciar acomodação temporária, garantiu Rodrigo. Hotel ou casa alugada, o que for melhor para cada família. Luana viu a surpresa nos rostos das pessoas. Não estavam acostumadas a ter suas necessidades levadas tão a sério. Quando a reunião terminou, Luana e Rodrigo ficaram sozinhos organizando as anotações. Você foi bem, disse ela, sem olhar para ele. Você acha? Acho. Mas tem uma coisa que você precisa entender. O quê? Luana finalmente o encarou. Essas pessoas não estão interessadas em suas boas intenções. Elas querem resultados. Se você prometer alguma coisa e não cumprir, elas vão perder a confiança não só em você, mas no sistema inteiro. Entendi. E tem outra coisa. Luana hesitou, mas decidiu ser direta. A forma como você olhou para a Yasmin quando ela me abraçou, como eu olhei? Como se estivesse imaginando como seria ter essa conexão com Miguel e Manuela. Rodrigo baixou os olhos para as anotações. E se eu estivesse? Então você precisa entender que isso não acontece. Do dia para a noite, confiança se conquista aos poucos. E como eu faço isso? Luana guardou os papéis na pasta. Sendo presente, sendo consistente e provando que suas ações combinam com suas palavras. Na saída da escola, eles caminharam juntos até o ponto de ônibus. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons alaranjados que contrastavam com as construções simples do bairro. Luana, disse Rodrigo quando o ônibus dela apareceu na esquina. Você gostaria de jantar comigo amanhã para conversarmos sobre o projeto? Não. A resposta direta o surpreendeu. Por quê? Porque eu não misturo trabalho com vida pessoal. E porque você ainda não ganhou o direito de me convidar para jantar. O ônibus parou na frente deles. Luana subiu e se virou antes que as portas fechassem. Mas você ganhou o direito de continuar tentando. Rodrigo ficou parado no ponto, observando o ônibus desaparecer na avenida, com um sorriso pequeno, mas genuíno no rosto. Era um começo. Em casa, Luana encontrou Valdirene dando banho nos gêmeos na bacia plástica da cozinha. Como foi o primeiro dia? Perguntou a amiga. Complicado, respondeu Luana, pegando uma toalha para secar Miguel. Mas acho que pode dar certo. E o Rodrigo, como ele se comportou? Luana pensou na pergunta enquanto vestia o bode limpo no filho. Como alguém que está tentando ser diferente do que sempre foi. E isso é bom ou ruim? Ainda não sei, mas pelo menos é honesto. Valdirene sorriu. Cuidado, Lu. Homem que tenta mudar pode ser perigoso. Por quê? Porque às vezes a gente acaba se apaixonando pela versão que eles estão tentando ser, não pela que eles realmente são. Luana olhou para Miguel, que a observava com os olhos escuros que lembravam tantos do pai. Era um lembrete constante de que, independente dos sentimentos confusos que estava desenvolvendo, sua prioridade sempre seriam os filhos. Então vou ter que descobrir qual é a real, disse ela. Mas no fundo do coração, ela já sabia que a linha entre o Rodrigo profissional e o pessoal estava ficando cada vez mais difícil de manter. Continue 1539. Capítulo 6. Revelações perigosas.
2 semanas depois, Luana estava organizando os relatórios da manhã quando Helena Cardoso apareceu na escola improvisada, carregando uma pasta de documentos e uma expressão preocupada. A assistente de Rodrigo vestia um terno bege impecável que contrastava drasticamente com um ambiente simples onde eles haviam montado base. Luana, preciso falar com o Rodrigo urgentemente, disse Helena, olhando ao redor da sala com uma mistura de curiosidade e desconforto. Ele foi visitar a obra do seu Antônio. Deve voltar em 1 hora, respondeu Luana, notando a tensão na voz da mulher mais velha. Aconteceu alguma coisa? Helena hesitou, olhando para Luana como se estivesse avaliando o quanto podia confiar nela. É sobre o pai dele. Armando Mendonça descobriu onde Rodrigo está trabalhando. Luana sentiu um frio no estômago. Nas 2 semanas de trabalho conjunto, Rodrigo havia mencionado algumas vezes a tensão com o pai, mas sempre de forma vaga. E isso é problema? Você não conhece Armando Mendonça, disse Helena, se sentando pesadamente numa cadeira. Aquele homem não aceita ser contrariado. E o que Rodrigo está fazendo aqui é uma afronta direta a tudo que ele construiu. Antes que Luana pudesse responder, o som de um carro caro parando do lado de fora chamou a atenção de ambas. Através da janela, elas viram um BMW preto e, saindo dele, um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e terno que provavelmente custava mais que o salário anual de Luana. Merda! Sussurrou Helena. Ele veio! Armando Mendonça entrou na escola, como se fosse dono do lugar. Alto, imponente, com olhos azuis gelados que varreram o ambiente com desprezo mal disfarçado. Quando seu olhar pousou em Luana, ela viu a mesma expressão que havia aprendido a reconhecer em anos de trabalho doméstico, a forma como ricos olhavam para empregados. Helena, onde está meu filho? Perguntou ele, ignorando completamente a presença de Luana. Senhor Armando, o Rodrigo está em uma visita técnica. Não esperávamos o senhor? Claro que não esperavam. Se esperassem, teriam escolhido um lugar mais adequado para essa palhaçada. Armando finalmente olhou diretamente para Luana. E você é? Luana se levantou, endireitando os ombros. 10 anos de trabalho doméstico haviam lhe ensinado a reconhecer o tom de voz que algumas pessoas usavam quando queriam diminuí-la. Luana Ferreira, coordenadora social do projeto. Coordenadora social, repetiu Armando com um sorriso que não chegou aos olhos. E qual é sua formação acadêmica, senhorita Ferreira? A pergunta foi feita com a intenção óbvia de constranger. Luana sentiu o rosto esquentar, mas manteve a voz firme. Segundo grau completo e experiência de 10 anos trabalhando com famílias de baixa renda. Entendo. E foi essa vasta experiência que qualificou você para assessorar meu filho em questões de engenharia civil? Helena se moveu desconfortavelmente na cadeira. Senhor Armando, talvez devêssemos aguardar o Rodrigo chegar para... Não, Helena. Quero entender exatamente o que está acontecendo aqui. Armando se aproximou da mesa onde Luana havia organizado os relatórios. Meu filho abandonou uma empresa de 2 bilhões de reais para brincar de assistente social. Seu filho está tentando corrigir os erros que vocês cometeram em Cidade Tiradentes, disse Luana, sentindo a raiva crescer no peito. Armando arqueou uma sobrancelha. Erros! 42 famílias com problemas estruturais graves, crianças feridas, famílias inteiras com medo de dormir na própria casa. E você acha que isso é culpa nossa? Eu sei que é culpa de vocês. Vi os documentos. A temperatura na sala pareceu cair alguns graus. Armando se virou completamente para encará-la. Ah, você é a funcionária que foi demitida por violação de confidencialidade. Luana sentiu Helena se mexer nervosamente na cadeira. Fui demitida por dizer a verdade. Interessante, disse Armando, pegando um dos relatórios da mesa.
E agora você está aqui trabalhando com meu filho. Que coincidência. Não é coincidência, é competência. Armando riu, mas era um som frio. Competência? Senhorita Ferreira, você é uma mulher inteligente. Certamente percebeu que um homem como Rodrigo não contrataria alguém como você apenas por competência profissional. O comentário atingiu Luana como um soco. O que você está insinuando? Não estou insinuando nada. Estou sendo direto. Meu filho está passando por uma crise pessoal. Homens nessa situação, às vezes, tomam decisões irracionais. Senhor Armando, Helena tentou intervir, mas ele levantou a mão para silenciá-la. Quanto? Perguntou Armando, tirando o talão de cheques do bolso. Como? Quanto você quer para sair da vida dele? 50 mil? 100 mil? Luana sentiu o mundo girar. Você está tentando me comprar? Estou tentando resolver um problema antes que ele se torne maior. Eu não sou um problema, sou uma pessoa. Você é uma distração, e uma distração perigosa. Armando se aproximou mais. Vou ser muito claro, senhorita Ferreira. Meu filho tem um futuro brilhante pela frente. Não vou permitir que uma aventura o destrua. Foi nesse momento que Rodrigo entrou na escola. Pai? A palavra saiu como uma pergunta carregada de tensão. Rodrigo olhou de Armando para Luana, notando imediatamente a expressão alterada dela. Rodrigo, que bom que chegou, disse Armando como se nada tivesse acontecido. Vim conhecer seu projeto. O que você disse para ela? Perguntou Rodrigo, se posicionando entre o pai e Luana. Apenas tentei entender melhor essa fase pela qual você está passando. Não é uma fase. Claro que é. Você está tendo uma crise de consciência tardia. É comum em homens da nossa idade. Nossa idade? Rodrigo deu um passo à frente. Pai, eu tenho 35 anos. Não preciso da sua aprovação para as minhas decisões. Precisa sim, porque suas decisões afetam nossa família, nossa empresa, nossa reputação. Luana observava a interação entre pai e filho com crescente compreensão. A frieza que ela havia visto em Rodrigo nos primeiros encontros não era natural, era aprendida. Era a forma como Armando se comportava. Senhor Armando, disse ela, surpreendendo todos, o senhor veio aqui me oferecer dinheiro para me afastar do seu filho. Rodrigo se virou para ela, chocado. Ele fez o quê? E também insinuou que a única razão do senhor Rodrigo ter me contratado é interesse pessoal. Pai, como você teve coragem? Tive coragem de proteger meu filho de uma mulher que obviamente está se aproveitando da situação. Se aproveitando de que situação? Perguntou Rodrigo, mas sua voz estava perigosamente baixa. Armando olhou para Helena, que balançou a cabeça discretamente, tentando dissuadi-lo, mas o homem mais velho estava claramente acostumado a conseguir o que queria através de intimidação. Da situação dos bastardos que ela teve. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luana sentiu o sangue gelar nas veias. Como você sabe sobre os bebês? Perguntou Rodrigo. Filho, você acha que eu não ia investigar a mulher que está influenciando suas decisões? Sei tudo sobre ela. Mãe solteira, ex-doméstica, sem qualificação profissional. E agora, convenientemente, trabalhando com você enquanto cria 2 filhos bastardos. Eles não são bastardos, disse Rodrigo, sua voz carregada de uma raiva que Luana nunca havia ouvido antes. Não? E quem é o pai, então? Rodrigo olhou para Luana. Em seus olhos ela viu uma decisão sendo tomada. Eu sou. Helena deixou cair a pasta que segurava. Armando ficou imóvel por um momento que pareceu eterno. O que você disse? Eu disse que eu sou o pai dos filhos da Luana. A expressão de Armando mudou completamente. A arrogância deu lugar a uma mistura de choque e fúria. Isso é impossível. O teste de DNA diz o contrário. Armando olhou de Rodrigo para Luana e de volta para Rodrigo. Você teve um caso com uma empregada?
Eu me envolvi com uma mulher extraordinária e ela me deu os filhos mais lindos do mundo. Luana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não pela declaração romântica, mas pela forma como Rodrigo havia assumido publicamente a paternidade, protegendo-a do desprezo do pai. Rodrigo, disse Armando lentamente, você não tem ideia do que acabou de fazer. Tenho sim. Assumi a responsabilidade pelos meus atos, algo que você nunca me ensinou a fazer. Armando guardou o talão de cheques no bolso e caminhou em direção à porta. Você fez sua escolha, disse ele, se virando uma última vez. Agora, viva com as consequências. Depois que ele saiu, o silêncio na sala era pesado. Helena se levantou nervosamente. Eu vou deixar vocês conversarem, disse ela, saindo rapidamente. Luana e Rodrigo ficaram sozinhos, o peso da revelação pairando entre eles. Por que você fez isso? Perguntou ela baixinho. Porque era hora de parar de fugir da verdade. Rodrigo, você não tem ideia do que seu pai é capaz de fazer agora. Sei exatamente do que ele é capaz. Vivi 35 anos sob o teto dele. Rodrigo se aproximou dela. Mas também sei que não posso mais viver com medo das reações dele. Luana limpou as lágrimas que havia conseguido segurar durante toda a confrontação. E agora? O que acontece agora? Agora a guerra começou de verdade, disse Rodrigo. E eu espero que você esteja preparada para lutar comigo. Luana olhou pela janela, vendo o BMW de Armando desaparecer na avenida. Ela sabia que aquele homem não ia simplesmente aceitar a situação. E sabia que, a partir daquele momento, sua vida e a de seus filhos nunca mais seria a mesma. Vou lutar, disse ela. Mas não por você, por Miguel e Manuela. Eles merecem ter um pai que não tenha medo de assumir quem é. E naquele momento, tanto Luana quanto Rodrigo souberam que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. Continue 1546. Capítulo 7. Consequências. A guerra que Rodrigo havia mencionado começou 48 horas depois. Luana descobriu isso na manhã de quinta-feira, quando chegou ao ponto de ônibus e encontrou 3 jornalistas esperando por ela, equipados com câmeras e gravadores. Senhorita Luana, é verdade que o senhor Rodrigo Mendonça é pai dos seus filhos? Gritou uma repórter loira de um canal de fofocas, empurrando o microfone na direção do rosto de Luana. Como foi ter um caso com o herdeiro de uma das maiores construtoras do país? Insistiu outro jornalista. Luana baixou a cabeça e tentou contornar o grupo, mas eles a seguiram. Por favor, eu só quero trabalhar em paz, disse ela, apressando o passo. É verdade que vocês se conheceram quando você era doméstica dele? Perguntou uma terceira voz. O ônibus chegou no momento exato e Luana conseguiu entrar rapidamente. Pelo vidro, viu os jornalistas anotando o número da linha, provavelmente para descobrir qual era seu destino. Durante todo o trajeto até a cidade Tiradentes, ela não conseguiu parar de tremer. Não era ingênua, sabia que essa exposição podia destruir não apenas sua privacidade, mas também prejudicar as famílias do projeto, que poderiam se tornar parte de um circo midiático. Quando chegou à escola improvisada, encontrou Rodrigo na porta, falando nervosamente ao telefone. Ele vestia a mesma roupa do dia anterior e havia olheiras profundas sob seus olhos. Não vou dar entrevista, porque é vida privada, porra. Não me interessa o que vocês vão publicar. Ele desligou quando a viu se aproximando. Luana, você tá bem? Os jornalistas te procuraram? 3 deles no ponto de ônibus, respondeu ela entrando na escola. Como eles descobriram? Meu pai. Ele vazou a informação para a imprensa. Luana se sentou pesadamente numa cadeira. Rodrigo, eu não sei lidar com isso. Nunca tive que lidar com imprensa. Nem eu, não dessa forma. Ele se aproximou dela. Olha, eu já liguei para um advogado. Vamos pedir uma medida judicial para proteger a privacidade dos meninos.
E isso vai funcionar? Não sei, mas é o que podemos fazer agora. Helena chegou nesse momento carregando uma pilha de jornais e revistas. Sua expressão era sombria. Vocês precisam ver isso, disse ela, espalhando as publicações sobre a mesa. As manchetes eram sensacionalistas e cruéis. Herdeiro milionário abandona a empresa familiar por ex-doméstica. O amor que dividiu um império. Cinderela da periferia conquista príncipe dos negócios. Luana pegou uma das revistas e viu uma foto sua saindo de casa com os bebês, tirada claramente sem seu conhecimento. Ao lado, uma foto de Rodrigo em eventos sociais, sempre acompanhado de mulheres elegantes e bem vestidas. Como eles conseguiram essas fotos? Perguntou ela, sentindo náusea. Fotógrafos paparazzi. Provavelmente estão te seguindo há dias, explicou Helena. Luana leu o texto de uma das matérias e cada palavra era como um tapa na cara. Fonte próxima à família Mendonça. Revelou que a doméstica Luana Ferreira Santos, de 28 anos, seduziu o herdeiro durante expediente de trabalho. A jovem, moradora da periferia de São Paulo, teria engravidado propositalmente para garantir uma vida de luxo para si e os filhos gêmeos. Isso é mentira, explodiu Luana, jogando a revista longe. Eu nunca tentei seduzir ninguém. Eu sei, disse Rodrigo, e qualquer pessoa que te conhece sabe que isso é mentira. Mas as pessoas que não me conhecem vão acreditar nisso. Vão pensar que eu sou uma oportunista, uma interesseira que engravidou de propósito. Luana se levantou bruscamente e começou a andar de um lado para o outro da sala. A humilhação que sentia era física. Seu estômago doía e suas mãos tremiam. Helena, cancela a reunião de hoje com as famílias, disse Rodrigo. Não, interrompeu Luana. Não vamos cancelar nada. Essas pessoas dependem do nosso trabalho. Luana, você não está em condições de... Estou sim. Não vou deixar que a maldade do seu pai prejudique as famílias que a gente está ajudando. Foi nesse momento que bateram na porta. Do lado de fora, Carlos e Joana esperavam com Yasmin no colo. A menina segurava um desenho na mão. Tia... Luana! Gritou Yasmin quando eles entraram. Fiz um desenho para você. Luana se abaixou para receber o desenho. Um rabisco colorido que mostrava uma família de 4 pessoas de mãos dadas. Quem são essas pessoas, princesa? É você, o tio Rodrigo e seus bebês, disse Yasmin com entusiasmo infantil. Mamãe disse que vocês são uma família igual a gente. Luana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A inocência da criança contrastava dolorosamente com a malícia das manchetes que havia acabado de ler. Yasmin é muito talentosa, disse Rodrigo, se abaixando ao lado de Luana para olhar o desenho. Tia Luana, disse a menina sussurrando como se fosse um segredo. Você está triste? Seus olhos estão vermelhos. Não, princesa. Tia só ficou emocionada com seu desenho lindo. Carlos e Joana trocaram olhares preocupados. Luana, aconteceu alguma coisa? Perguntou Joana. Antes que Luana pudesse responder, Helena se aproximou do grupo segurando o celular. Rodrigo, tem jornalistas chegando aqui. Vários carros. Luana olhou pela janela e viu uma verdadeira caravana de veículos de imprensa se aproximando. Repórteres desciam dos carros com câmeras e equipamentos, claramente preparados para um cerco. Merda! Sussurrou Rodrigo. Eles vão transformar isso numa circo. Mamãe, por quê? Tem tanta gente de fora? Perguntou Yasmin, se agarrando na perna de Joana. É gente da televisão, minha filha, disse Carlos, pegando a menina no colo. Luana, vocês querem que a gente vá embora? Não, disse Luana firmemente. Vocês não fizeram nada de errado. A gente que vai ter que lidar com isso. Os primeiros repórteres chegaram à porta da escola. Do lado de fora, Luana podia ouvir as perguntas sendo gritadas. Senhor Rodrigo, é verdade que abandonou a empresa familiar por amor? Senhorita Luana,
Como se sente sendo chamada de interesseira? É verdade que vocês pretendem se casar? Rodrigo se dirigiu à porta, mas Luana o segurou pelo braço. Não, se você sair lá fora agora, vai dar exatamente o que eles querem. E o que você sugere? Que a gente continue trabalhando, que a gente mostre que nossa prioridade são as famílias, não o circo que seu pai armou. Carlos se aproximou deles. Posso dar uma opinião? Claro, disse Luana. Minha família passou por muita coisa. Casa que desabou, filha no hospital. Medo de não ter onde morar. E vocês dois nos ajudaram sem querer nada em troca. Ele olhou diretamente para Luana. Não sei o que esses jornalistas estão falando lá fora, mas sei quem você é. Sei que tipo de pessoa trabalha de domingo a domingo para ajudar família que nem conhece. Joana assentiu. E se tem gente aí fora falando mal de vocês, é porque não conhece o trabalho que vocês fazem. Yasmin, que havia estado ouvindo tudo com a seriedade que só crianças conseguem ter, se soltou do colo do pai e foi até Luana. Tia Luana, se as pessoas estão sendo malvadas com você, pode chorar. Minha mãe disse que chorar faz bem quando as pessoas são ruins com a gente. E foi. Isso que quebrou a resistência de Luana. Ela se ajoelhou e abraçou Yasmin, deixando as lágrimas caírem livremente. Obrigada, princesa. Você tem razão. Rodrigo observava a cena com o coração partido. Ele havia esperado que seu pai reagisse mal, mas não havia previsto o nível de crueldade que Armando demonstraria. Ver Luana sendo humilhada publicamente por causa dele despertava nele uma raiva que não sabia que possuía. Helena, disse ele, a voz carregada de determinação. Liga para aquele jornalista investigativo que você conhece, o que trabalha com denúncias de corrupção. Rodrigo, o que você está pensando em fazer? Se meu pai quer guerra, ele vai ter guerra. Mas dessa vez as armas vão ser iguais. Luana se levantou, ainda segurando a mão de Yasmin. Que tipo de guerra? A única que ele entende. Vou expor todos os esquemas da Mendonça em associados. Toda a corrupção, todas as irregularidades, todos os subornos. Se ele quer destruir nossa privacidade, eu vou destruir o império dele. Rodrigo, pensa bem no que você está dizendo. Já pensei. Cansei de ter medo dele. Cansei de ver ele machucar pessoas inocentes. Do lado de fora, os jornalistas continuavam gritando perguntas. Mas dentro da escola improvisada, nas mãos de uma criança de 2 anos que havia desenhado uma família, estava a verdade mais simples e poderosa. Algumas coisas valem mais que impérios. E algumas pessoas valem mais que a aprovação de pais tiranos. A guerra havia começado de fato, mas agora Luana sabia que não estava lutando sozinha. Continue 15:50. Capítulo 8. O preço da verdade. O jornalista investigativo Eduardo Santana chegou à escola na manhã seguinte, quando os outros repórteres finalmente haviam desistido de acampar na porta. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhos cansados de quem havia visto muita coisa na profissão. Carregava uma pasta de couro desgastada e um gravador digital. Rodrigo Mendonça, disse ele, estendendo a mão. Li sobre sua situação nos jornais. Helena me disse que você tem informações sobre irregularidades na sua antiga empresa. Luana observava a conversa de longe, organizando relatórios, enquanto tentava processar tudo o que havia acontecido nas últimas 48 horas. Sua vida havia sido virada de cabeça para baixo, e agora Rodrigo estava prestes a fazer o mesmo com a própria família. Antes de mais nada, disse Eduardo, preciso que vocês entendam o que estão fazendo. Denunciar uma empresa do porte da Mendonça em associados não é brincadeira. Vocês vão enfrentar processos judiciais, investigações da Receita Federal e uma guerra midiática que vai durar anos. Eu sei, respondeu Rodrigo, mas não posso mais ficar quieto vendo meu pai destruir famílias por lucro. Eduardo abriu a pasta e tirou um bloco de anotações.
Me conte tudo, desde o início. Durante 2 horas, Rodrigo detalhou tudo o que sabia. Materiais de construção de qualidade inferior, comprados por preços de material premium. Relatórios de engenharia falsificados, propinas pagas a fiscais da prefeitura, contratos superfaturados para obras públicas. Você tem documentos que comprovem isso? Perguntou Eduardo. Tenho. Guardei cópias. De tudo antes de sair da empresa. Luana se aproximou da mesa onde eles conversavam. Posso falar uma coisa? Claro. Senhor Eduardo, se essa matéria for publicada, o que acontece com as famílias que estão morando nos empreendimentos problemáticos? Eduardo a olhou com interesse. Boa pergunta. Provavelmente haverá uma intervenção judicial. As obras podem ser embargadas. As famílias podem ter que ser realocadas temporariamente. E quem vai custear essa realocação? Inicialmente, o poder público. Depois, se comprovada a responsabilidade da construtora, ela será obrigada a ressarcir tudo e pagar indenizações. E se a empresa quebrar durante o processo? Insistiu Luana. Eduardo e Rodrigo trocaram olhares. Nesse caso, disse Eduardo lentamente, as famílias podem ficar sem casa e sem indenização. Um silêncio pesado se instalou na sala. Luana se sentou numa cadeira, o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros. Rodrigo, disse ela baixinho, você está pensando em destruir a empresa que pode ser a única esperança dessas pessoas receberem uma indenização justa? Não é isso. É exatamente isso. Luana se levantou. Se a Mendonça em Associados falir, quem vai pagar pelos danos? O governo? A gente sabe como funciona. Essas famílias vão ficar sem nada. Rodrigo passou assim, mãos pelo cabelo, claramente dividido. E qual é a alternativa? Deixar meu pai continuar fazendo isso com outras pessoas? A alternativa é a gente encontrar uma forma de responsabilizar a empresa sem destruí-la completamente. Eduardo fechou o bloco de anotações. Vocês dois precisam conversar e decidir exatamente o que querem. Porque uma vez que eu publico essa matéria, não tem volta. Depois que o jornalista saiu, Luana e Rodrigo ficaram sozinhos na escola. O silêncio se estendeu por vários minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Luana, disse Rodrigo finalmente, você tem razão. Eu estava agindo por raiva, não? É por justiça. E eu entendo sua raiva. Depois de tudo que seu pai fez, qualquer pessoa estaria furiosa. Mas isso não justifica prejudicar pessoas inocentes. Luana se aproximou dele. Rodrigo, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. O que você realmente quer? Vingança contra seu pai ou justiça para as famílias? Rodrigo ficou em silêncio por um longo tempo. Honestly, quero as duas coisas, mas você está certa. A justiça tem que vir primeiro. Foi nesse momento que Helena entrou correndo na escola, ofegante e com uma expressão de pânico. Rodrigo, a gente tem um problema muito grave. O que foi? Seu pai moveu uma ação judicial contra você e contra Luana. Ele está pedindo guarda dos gêmeos. O mundo de Luana desabou naquele momento. Como assim guarda? Helena mostrou os documentos que segurava. Ele alega que vocês são um ambiente instável para as crianças. Cita a exposição midiática, a situação profissional irregular de vocês dois e outros fatores. Que outros fatores? Perguntou Rodrigo. Ele contratou investigadores particulares. Eles estão alegando que Luana não tem condições financeiras de criar as crianças adequadamente, que a casa onde ela mora não é segura e que... E que? Insistiu Luana, embora já soubesse que a resposta seria dolorosa. E que o relacionamento de vocês é baseado em interesse financeiro, não em amor. Ele está argumentando que você engravidou propositalmente para conseguir dinheiro. Luana se apoiou na mesa, sentindo as pernas fraquejarem. Ele pode fazer isso? Infelizmente pode, disse Helena. Com os recursos que ele tem, pode manter esse processo na justiça por anos.
E enquanto isso, a gente vai ter que provar que é digno de cuidar dos próprios filhos, completou Rodrigo. Luana olhou para os dois, sentindo uma mistura de raiva e desespero que nunca havia experimentado antes. Helena, quanto tempo a gente tem? A audiência foi marcada para a próxima semana. Vocês precisam de um advogado, um bom advogado. E quanto custa um bom advogado? Perguntou Luana, já sabendo que não teria como pagar. Mais do que qualquer um de nós pode bancar, respondeu Rodrigo honestamente. Mas eu vou encontrar um jeito. Como? Vendendo tudo o que tenho. Apartamento, carro, investimentos. Rodrigo, você não pode destruir sua vida por minha causa. Não é por sua causa, é pelos nossos filhos. Luana sentiu lágrimas queimando nos olhos. A situação havia saído completamente de controle. Em questão de dias, ela havia passado de mulher trabalhadora e independente para alvo de uma campanha midiática e agora estava na iminência de perder a guarda dos próprios filhos. Eu preciso ir para casa, disse ela. Preciso ver Miguel e Manuela. Luana, espera. Não, Rodrigo. Eu preciso processar tudo isso. Preciso pensar. Ela pegou a bolsa e se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Rodrigo, quando você disse que queria fazer parte da vida deles, você sabia que ia ser assim? Não, ele respondeu honestamente, mas não me arrependo. Eu ainda não sei se me arrependo ou não. Luana saiu da escola e caminhou até o ponto de ônibus, sentindo o peso de uma decisão que poderia mudar tudo. Aceitar Rodrigo em sua vida havia trazido oportunidades, mas também trouxera perigos que ela nunca imaginara. No ônibus, olhando pela janela as ruas conhecidas da periferia, ela se perguntou se os filhos não estariam melhor em um mundo simples, longe dos jogos de poder e vingança da família Mendonça. Mas quando chegou em casa e viu Miguel e Manuela dormindo tranquilamente no berço improvisado, soube que não importava o preço. Ela lutaria com todas as forças para protegê-los. A guerra havia escalado para um nível que ela não esperava. Mas era uma guerra que ela não podia se dar ao luxo de perder. Em outro lugar da cidade, Armando Mendonça fechava um acordo com o advogado mais caro de São Paulo, certo de que em poucas semanas teria os netos sob sua custódia e o filho de volta ao controle. Ele não fazia ideia de que havia subestimado a força de uma mãe lutando pelos filhos. Continue 1634. Capítulo 9. A luta. A audiência de guarda estava marcada para uma terça-feira de manhã no Fórum Central de São Paulo. Luana havia passado a noite anterior sem dormir, revisando mentalmente todas as perguntas que o advogado de Armando poderia fazer. Vestia sua melhor roupa, um conjunto social azul marinho que Valdirene havia emprestado, e tentava controlar o tremor nas mãos. Dr. Marcos Veloso, o advogado que Rodrigo havia contratado vendendo seu apartamento, era um homem experiente em direito de família. Alto, de barba grisalha e óculos de leitura, ele havia explicado claramente a situação durante as reuniões preparatórias. A estratégia deles é simples, havia dito ele. Vão tentar provar que vocês são instáveis emocional e financeiramente e que o ambiente familiar não é adequado para as crianças. Nossa defesa será mostrar que, independente das circunstâncias, vocês são pais amorosos e capazes. Agora, sentada no banco de madeira da sala de audiência, Luana observava Armando do outro lado do corredor. Ele vestia um terno impecável e conversava com dois advogados em voz baixa, ocasionalmente olhando na direção dela com uma expressão que misturava desprezo e satisfação. Você está preparada? Perguntou Rodrigo, se sentando ao lado dela. Ele também vestia terno, mas havia algo diferente em seu semblante, uma determinação que ela não havia visto antes. Não sei se alguém pode estar preparado para isso, respondeu ela. A porta da sala se abriu e o juiz Dr. Fernando Alcântara entrou, um homem de meia idade com expressão séria. Todos se levantaram.
Podem se sentar, disse ele, acomodando-se na mesa central. Estamos aqui para tratar da ação de guarda movida pelo Sr. Armando Mendonça em relação às crianças Miguel e Manuela Santos Mendonça. O advogado de Armando se levantou primeiro. Dr. Roberto Carvalho era conhecido por sua agressividade em tribunais e por representar a elite paulistana. Vossa Excelência, estamos aqui defendendo o melhor interesse de duas crianças que se encontram em uma situação de vulnerabilidade. O requerente, Sr. Armando Mendonça, avô paterno das crianças, oferece um ambiente estável, seguro e com recursos adequados para seu desenvolvimento. Dr. Carvalho abriu uma pasta e começou a apresentar suas evidências. Fotografias da casa simples de Luana, relatórios sobre sua situação financeira, matérias de jornal sobre o escândalo envolvendo ela e Rodrigo. Como podem ver, a genitora reside em uma habitação precária em área de risco social. Sua renda é irregular, dependente de trabalhos informais. Além disso, o relacionamento conturbado com o genitor das crianças cria um ambiente de instabilidade emocional. Luana sentia a face queimando de vergonha e indignação. Cada palavra era calculada para diminuí-la, para fazer parecer que ela não merecia cuidar dos próprios filhos. Além disso, continuou o Dr. Carvalho, há evidências de que a genitora planejou estrategicamente a gravidez para obter vantagens financeiras, caracterizando má-fé e comportamento inadequado para o cuidado infantil. Isso é mentira! Explodiu Luana se levantando. Senhorita Ferreira, por favor, mantenha-se em silêncio, disse o juiz. Terá sua oportunidade de falar. Dr. Veloso se levantou para a defesa. Vossa Excelência, o que acabamos de ouvir é uma tentativa sistemática de difamar uma mãe dedicada, baseando-se em preconceitos sociais e econômicos. Ele apresentou uma pasta com documentos diferentes. Cartas de recomendação dos antigos patrões de Luana, atestados médicos comprovando o bom desenvolvimento das crianças, fotografias mostrando o ambiente amoroso em que Miguel e Manuela eram criados. A senhorita Luana é uma mulher trabalhadora que criou sozinha 2 crianças por 1 mês antes mesmo de saber que o pai estava disposto a assumir a responsabilidade. Longe de ser interesseira, ela inicialmente recusou a ajuda financeira do genitor. O advogado chamou a primeira testemunha, Valdirene. Senhora Valdirene, há quanto tempo conhece a senhorita Luana? 15 anos. Somos amigas desde adolescentes. Como ela se comporta como mãe? Valdirene olhou diretamente para Luana antes de responder. Ela é a melhor mãe que eu conheço. Trabalha 3 empregos para dar o melhor para os filhos, fica acordada a noite inteira quando eles estão doentes e ainda encontra tempo para estudar porque quer dar exemplo para eles. Dr. Carvalho se levantou para o contra-interrogatório. Senhora Valdirene, a senhora não acha que crianças merecem ter acesso à educação de qualidade, plano de saúde, segurança? Claro que sim. E a senhorita Luana tem condições de oferecer isso? Valdirene hesitou. Ela faz o melhor que pode, mas não tem condições, não. É mesmo? Enquanto o Sr. Armando Mendonça pode oferecer tudo isso e muito mais. Dinheiro não faz pai nem mãe, respondeu Valdirene firmemente. A próxima testemunha foi Dona Conceição. Dona Conceição, a senhora cuida das crianças quando a senhorita Luana trabalha. Cuido, sim, e posso garantir que são crianças bem amadas. Como a senhora sabe disso? Porque criança que não é amada chora diferente. Miguel e Manuela choram só quando estão com fome, sono ou cocô. Criança abandonada chora por dentro. Essas não. A simplicidade da resposta tocou visivelmente o juiz. Quando chegou a hora de Luana depor, suas pernas tremiam tanto que ela precisou se apoiar na mesa. Senhorita Luana, a senhora pode nos contar sobre sua rotina com as crianças? Luana respirou fundo. Acordo às 5 da manhã para preparar mamadeira e trocar fraldas.
Deixo eles com Dona Conceição às 7 e vou trabalhar. Volto às 5 da tarde, dou banho, faço comida, brinco um pouco com eles. À noite, estudo contabilidade por correspondência enquanto eles dormem. Por que decidiu estudar contabilidade? Porque quero dar exemplo para os meus filhos. Quero que eles vejam que a gente pode crescer, pode melhorar, mesmo vindo de onde a gente vem. Doutor, Carvalho se levantou para o contra-interrogatório. Senhorita Luana, a senhora não acha que está sendo egoísta? Como assim? Privando suas crianças de oportunidades que elas poderiam ter com o avô paterno apenas para satisfazer seu orgulho pessoal? Luana sentiu lágrimas queimando nos olhos, mas manteve a voz firme. Meus filhos não são oportunidades, são pessoas. E pessoas precisam de amor, não de oportunidades compradas. Mas amor não paga escola particular, não é mesmo? Não, mas também não compra caráter. Quando Rodrigo foi chamado a depor, sua voz estava carregada de emoção. Senhor Rodrigo, o senhor abriu mão de uma empresa bilionária por essa família. A que isso se deve? Porque descobri que não quero que meus filhos cresçam achando que dinheiro é mais importante que dignidade. Quero que eles tenham a força e a integridade da mãe deles. O senhor acha que pode oferecer estabilidade a essas crianças? Sozinho, não, mas junto com a Luana, posso oferecer amor, exemplo e a certeza de que sempre lutaremos pelo que é certo. Armando foi a última testemunha. Senhor Armando, por que o senhor quer a guarda dos netos? Porque eles são meu sangue, merecem ter acesso ao melhor que a vida pode oferecer. Educação de primeira linha, viagens, cultura, oportunidades que essa mulher jamais poderá proporcionar. O senhor não acha que o amor materno é importante? Amor não é suficiente quando se pode oferecer amor e recursos. Dr. Veloso fez uma pergunta final. Senhor Armando, se obtiver a guarda das crianças, qual será o papel da mãe biológica na vida delas? Armando hesitou por apenas 1 segundo, mas foi suficiente para revelar suas verdadeiras intenções. Visitação supervisionada, nos finais de semana alternados. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Luana sentiu o coração parar. Armando queria não apenas tirar seus filhos dela, mas também reduzi-la a uma visitante na vida deles. Quando o juiz anunciou que daria a decisão em 48 horas, Luana saiu do fórum, sabendo que os próximos 2 dias seriam os mais longos de sua vida. No elevador, Rodrigo a segurou pelos ombros. Vai dar certo. E se não der? E se eu perder eles? Não vai perder, eu prometo. Mas enquanto eles desciam em direção ao térreo, ambos sabiam que algumas promessas estão além do controle de qualquer pessoa. A luta pelos filhos havia apenas começado. Continue 16:38. Capítulo 10. Transformação. Na manhã de quinta-feira, Luana estava sentada no banco da praça em frente ao fórum, segurando Miguel no colo, enquanto Manuela dormia no carrinho de bebê. Rodrigo estava ao seu lado, nervoso, olhando constantemente o relógio. A decisão do juiz seria anunciada às 14 e cada minuto que passava parecia uma eternidade. Eles estão tão pequenos, murmurou Luana, beijando a testa de Miguel. Não entendem nada do que está acontecendo. É melhor assim, disse Rodrigo, passando o dedo delicadamente pela bochecha de Manuela. Quando crescerem, vão saber que a gente lutou por eles. Dr. Veloso se aproximou do banco, carregando uma pasta de documentos. Sua expressão era difícil, de decifrar. Como vocês estão? Perguntou ele, se sentando ao lado deles. Aterrorizados, respondeu Luana honestamente. Dr. Veloso, disse Rodrigo, qual sua opinião sincera sobre as chances? O advogado suspirou. É 50-50. O juiz pareceu impressionado com os depoimentos de vocês, mas não podemos ignorar que Armando tem recursos e influência. E, tecnicamente, ele pode oferecer vantagens materiais que vocês não podem. Luana fechou os olhos, tentando não imaginar uma vida sem os filhos.
Às 13h45, eles entraram no fórum. A sala de audiência estava mais cheia desta vez. Alguns jornalistas haviam conseguido permissão para acompanhar a decisão. Luana viu Valdirene e Dona Conceição sentadas nas fileiras de trás, enviando-lhe sorrisos encorajadores. Armando chegou acompanhado de seus advogados e, para surpresa de todos, de uma mulher elegante de cerca de 55 anos que Luana não reconhecia. "Quem é aquela mulher?" sussurrou ela para Rodrigo. "Não sei", ele respondeu, franzindo o senho. O juiz Dr. Fernando Alcântara entrou pontualmente às 14h. Sua expressão era ainda mais séria que na audiência anterior. "Boa tarde a todos. Após análise cuidadosa dos depoimentos e evidências apresentadas, cheguei a uma decisão sobre a guarda das crianças Miguel e Manuela Santos Mendonça." Luana segurou a mão de Rodrigo com força, sentindo o coração disparar. Este caso me fez refletir profundamente sobre o que constitui o melhor interesse de uma criança. De um lado, temos a oferta de recursos materiais abundantes e oportunidades educacionais de primeira linha. Do outro, temos o amor incondicional e a dedicação integral de uma mãe. O juiz fez uma pausa, organizando os papéis na sua frente. Contudo, durante as audiências, ficou claro para mim que esta ação não foi movida pensando no bem-estar das crianças, mas sim como uma forma de exercer controle e vingança. O senhor Armando Mendonça, quando questionado sobre o papel da mãe biológica na vida dos netos, demonstrou intenção de minimizar drasticamente esse papel. Luana sentiu uma pontada de esperança, mas tentou não se animar prematuramente. Além disso, as evidências apresentadas sobre a suposta inadequação da senhorita Luana são baseadas em preconceitos socioeconômicos que não refletem sua capacidade real como mãe. Os depoimentos das testemunhas foram unânimes em atestar o amor, dedicação e cuidado que ela oferece às crianças. Armando se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Por outro lado, reconheço que o senhor Rodrigo Mendonça demonstrou genuína vontade de assumir suas responsabilidades paternas e de construir uma família baseada em valores sólidos. O juiz levantou os olhos dos papéis e olhou diretamente para Luana e Rodrigo. "Portanto, decido pela manutenção da guarda com a mãe biológica, senhorita Luana Ferreira Santos, e estabeleço o regime de guarda compartilhada com o pai, senhor Rodrigo Mendonça. O senhor Armando Mendonça terá direito à visitação quinzenal, sempre acompanhada por um dos genitores." Luana desabou a chorar. Miguel, assustado com as lágrimas da mãe, começou a chorar também, e ela o tranquilizou com beijos e sussurros carinhosos. "Além disso", continuou o juiz, "determino que seja estabelecido um fundo de educação para as crianças, com contribuições mensais do senhor Armando Mendonça, mas administrado pelos pais." Armando se levantou bruscamente, claramente furioso com a decisão, mas seus advogados o seguraram pelo braço, sussurrando algo em seu ouvido. Do outro lado da sala, Valdirene e Dona Conceição choravam de alegria. Depois que a sessão foi encerrada, a mulher elegante que havia acompanhado Armando se aproximou de Luana e Rodrigo. "Com licença", disse ela, estendendo a mão. "Sou Helena Mendonça, mãe do Rodrigo." Luana ficou petrificada. A mãe de Rodrigo era uma mulher bonita, com cabelos grisalhos elegantemente penteados e olhos bondosos, que contrastavam completamente com a frieza de Armando. "Mãe", disse Rodrigo surpreso, "eu não sabia que você estava aqui. Cheguei de viagem ontem. Armando não me contou sobre a audiência. Descobri através de Helena." Helena olhou para Luana com um sorriso tímido. "Você é ainda mais bonita do que nas fotos dos jornais." Luana não sabia o que responder. "Obrigada", murmurou. "Posso conhecer meus netos?" Rodrigo olhou para Luana, que assentiu hesitantemente. Helena se aproximou do carrinho onde Manuela dormia e seus olhos se encheram de lágrimas. "São lindos",
sussurrou ela. Tem os olhos do Rodrigo, mas o formato do rosto é todo seu. Mãe, disse Rodrigo, por que você não veio antes? Helena suspirou. Porque seu pai me disse que era apenas uma fase sua, que logo você voltaria ao normal. Mas quando soube sobre a ação judicial, não pude ficar quieta. Ela se virou para Luana. Querida, sei que não tenho o direito de pedir nada, mas gostaria muito de fazer parte da vida das crianças, da forma que vocês permitirem. Luana olhou para a mulher à sua frente e viu sinceridade em seus olhos. Senhora Helena, os meninos merecem conhecer a avó, mas tem que ser aos poucos. Claro, no tempo de vocês. Seis meses depois, as coisas haviam se estabilizado de forma que ninguém poderia ter previsto. Luana havia se formado em auxiliar administrativo e conseguido um emprego fixo em uma empresa de auditoria, graças a uma recomendação de Dr. Veloso. Rodrigo havia expandido o projeto habitacional para outras comunidades, criando uma ONG que se tornou referência em reformas populares. Mais importante, eles haviam encontrado um ritmo como copais. Rodrigo passava 3 tardes por semana na casa de Luana, ajudando com os bebês e aos poucos conquistando a confiança deles. Miguel havia dado os primeiros passos em direção ao pai, e Manuela sempre sorria quando ouvia sua voz. Helena se tornou presença constante e bem-vinda, ajudando com as crianças e trazendo a estabilidade emocional que Rodrigo precisava para se tornar um bom pai. Armando, por outro lado, havia cumprido rigorosamente o regime de visitas, mas sempre de forma fria e distante. Parecia mais interessado em fotografar os netos para mostrar aos amigos do que em realmente interagir com eles. Ele vai mudar, disse Helena uma tarde, enquanto dava mamadeira para Miguel. Armando é teimoso, mas não é mau. Só precisa de tempo para aceitar que não pode controlar tudo. Não sei se ele vai mudar, respondeu Luana, trocando a fralda de Manuela. Mas não importa. O que importa é que Miguel e Manuela cresçam sabendo que são amados. Rodrigo, que estava montando um berço novo, os bebês haviam crescido demais para o improvisado, parou para olhar a cena. Sua mãe, a mulher que amava e seus filhos todos juntos na pequena sala da casa em Capão Redondo. Luana, disse ele de repente, fala. Você aceita se casar comigo? Helena quase derrubou a mamadeira. Luana ficou paralisada com Manuela no colo. Rodrigo, eu sei que não é romântico pedir assim na frente da minha mãe enquanto você troca a fralda, disse ele se aproximando. Mas essa é nossa realidade. É real, é honesto e é cheio de amor. Luana olhou para os filhos, para Helena, que tentava disfarçar um sorriso enorme, e finalmente para Rodrigo. Não é por causa das crianças? Perguntou ela. É por causa das crianças, sim. E por causa do seu sorriso quando você acorda de manhã. E por causa da forma como você luta por tudo que acredita. E porque eu não consigo mais imaginar minha vida sem vocês 3. Luana sorriu, sentindo lágrimas nos olhos. Então, sim. Helena aplaudiu, assustando Miguel, que começou a rir. Um som que encheu a pequena casa de uma alegria que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Do lado de fora, a chuva de março havia dado lugar ao sol do outono. E dentro da casa número 847 da Rua das Paineiras, uma família não convencional, mas profundamente amorosa, finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. 18 meses depois daquela primeira noite chuvosa, Luana e Rodrigo tinham aprendido que às vezes o amor não vem como nos filmes, não vem com música romântica e declarações perfeitas. Às vezes, vem disfarçado de responsabilidade, cresce através de conflitos e se fortalece nas decisões difíceis. Mas quando vem assim, tem a solidez das coisas construídas com trabalho e dedicação, como uma casa bem construída, capaz de resistir a qualquer tempestade.